Nós vamos falar hoje à tarde sobre ministração do louvor. É um desafio muito grande ministrar sobre isso. Mas eu creio que com a ajuda do Espírito Santo, a gente possa trazer hoje à tarde ferramentas que possam te abençoar para que você possa abençoar vidas. Então eu queria que a gente orasse nessa hora, convidando o Espírito Santo para estar aqui com a gente. Na realidade, Ele está, mas convidando para que Ele se manifeste entre nós nessa tarde. Talvez você entrou aqui se sentindo assim, o pior ministro de louvor do planeta. Não sei fazer, não sei cantar, não sei tocar, não sei isso, não sei aquilo. Mas eu espero que ao longo desse workshop você receba pelo Espírito encorajamento, capacitação. Eu espero que nessa tarde muitos de vocês sejam impulsionados e lançados no destino em Deus, no chamado de vocês. Entendendo o propósito, entendendo a visão, entendendo a missão, que tudo seja muito claro. Eu profetizo essa palavra sobre a vida de vocês nessa tarde. Amém? Então eu sei que a tarde é um horário que a gente se cansa. Às vezes a gente vai tomar água e se lembra que tem uma cama ali na frente, a gente vai para a cama. Mas a gente está na reta final. Não vamos perder o ritmo. Vamos até o fim. E que isso represente para nós, que seja uma figura para a nossa caminhada com Jesus. Bateu o cansaço? Estou esmorecendo? Mas eu vou olhar para o autor e consumador da minha fé. E eu vou continuar. É por isso que a gente está aqui. Amém? Então vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Deus, profundamente, por esse privilégio de estarmos aqui reunidos, aprendendo, recebendo, nos doando, ofertando a nossa vida, o nosso coração, o nosso louvor e adoração ao Senhor. Deus, até aqui o Senhor nos ajudou, nos ensinando, instruindo. Eu vejo o Senhor distribuindo ferramentas neste lugar para o cumprimento do propósito, do chamado do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus, que nessa tarde o Senhor possa estar se movendo no nosso interior, ministrando cura, encorajamento, força, sabedoria, discernimento, capacidade para amar com o seu amor, capacidade para servir com o coração de Jesus, que se esvaziou, que se deu. Em nome de Jesus, peço que o Senhor capacite a minha vida, a vida de Samuel e de todo o grupo que vai estar aqui, Deus, falando sobre ministração de louvor. Conduza cada palavrinha. Conduza até o ar que a gente respira aqui nessa tarde. Nós te agradecemos e colocamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Hoje nós vamos fazer um que a gente chama de workshop compartilhado. Vira para o seu vizinho e fala assim, o que será isto? A gente tem tido umas experiências muito interessantes e muito enriquecedoras, que é de compartilhar esses momentos, né, de ministração. Isso começa quando a gente está tocando junto. Você já vive isso na sua vida. Eu vejo cada músico, não simplesmente como alguém que toca um instrumento, mas cada músico é um ministro do Evangelho. Cada músico é um sacerdote do Deus Altíssimo. Cada músico tem uma responsabilidade de buscar Deus, andar com Deus, viver com Deus, receber de Deus. E aí a gente se une para liberar algo de Deus para as pessoas. Eu nunca vi músico como alguém que simplesmente toca para mim. Eu nessa posição, de repente, de ser ali o que a gente chama de ministro de louvor. Cada um é um ministro de louvor. Cada um. E Deus vai gerando essa edificação. E nós temos tido
esse último ano, né, que se passou, isso fluiu muito nas nossas viagens, compartilhar a ministração da palavra também. Então, a gente teve uma experiência muito legal e muito única no ano passado, em novembro, quando nós estávamos lá na Igreja do Índio, no Express, que já foi o segundo ano. Esse ano a gente vai estar lá de novo em maio, fazendo adorando. E a gente teve uma experiência de pregarmos os três. Eu, o Samuel e o Jeff. Cada um trouxe uma parte da palavra. E tem sido tremendo poder caminhar com gente que busca Deus, que ouve Deus e fala de Deus. Nós moramos em cidades diferentes, aliás, eu moro numa cidade diferente da Luciana, do Samuel, do Celinho, do Jeff. Eu moro em Belo Horizonte, eles são de São Paulo, capital. E nós até sentimos necessidade de estarmos mais juntos, né? Mas a distância, a gente vai tentando, Skype, telefone, mas sempre que a gente se reúne nas viagens, é maravilhoso. É muito edificante. Então, hoje nós decidimos compartilhar aqui essa ministração. Então, eu vou falar de uma parte e o Samuel vem e vai falar da parte mais prática, que é a execução de uma ministração do louvor, né? E por que eu estou te contando nessas experiências? Primeiro, eu estava até conversando com o Samuel, nós temos um estilo muito atípico e o tipo de lugares que a gente vai e o tipo de... O objetivo, muitas vezes, que a gente vai alcançar indo a uma igreja é um pouco diferente daquele pessoal que está no dia a dia da igreja. Como, por exemplo, a forma como nós temos ministrado, muitas vezes ela não vai se aplicar a forma, o modelo, na sua igreja. Então, de forma alguma, nós queremos te dizer como fazer. Mas quais são os princípios fundamentais para que você cumpra esse propósito? O que nós estamos fazendo aqui é servindo essa escola, esse povo que se uniu através da música. Talvez você viu, participou de tudo aqui e fala, Senhor, e o que eu vou fazer quando eu chegar na minha igreja? Na minha igreja não é assim. Na minha igreja eles ainda cantam hinos. Na minha igreja eles cantam uma música atrás da outra. O que eu vou fazer? Você vai amar o seu povo. Você vai continuar servindo o seu povo. Quando eu ministro na igreja, e cada lugar que a gente vai, acaba sendo de uma forma, não é, gente? Depende do povo, depende das pessoas, depende da região. E ali o Espírito Santo vai nos instruindo de como fazer. Então, pode ser que você veja tudo isso e fale, eu queria que você fosse na minha igreja fazer exatamente isso. Eu já vou te dizer que só Deus é que sabe como é que a gente vai ministrar lá. Porque o que importa não é como, mas é a gente entender de fato alguns princípios. Nós estamos falando aqui sobre ministério de louvor. O título do workshop, desse encontro nosso, é Ministrando o Louvor. Eu queria trabalhar alguns conceitos, algumas bases, para que a gente pudesse entender de fato o que é subir no palco e tocar música que fala de Deus, dentro da igreja e fora da igreja também. Amém? A gente está junto aí? Vamos novamente. Vocês viram que esse óculos é bonitinho? Esse tem haste, viu, gente? O quebrado é só para as horas vagas. Primeira coisa, ministério. Existe na Bíblia a citação da palavra ministério de louvor? E por que a gente chama de ministério de louvor o que a gente faz?
Estamos servindo. Por quê, gente? Você é parte de um grupo chamado Ministério de Louvor. O que você está fazendo lá? Servindo? Servindo? Servindo. Vocês estão ainda com interrogações, não é? O que significa a palavra ministério? No grego é diaconia. É um serviço, especialidade daqueles que executam pedidos de outros e que ajudam a entender necessidades. Olha aí, seja pelo reconhecimento ou pela distribuição de caridades, que foi estabelecido, a diaconia foi estabelecida, quando surgiram as necessidades na igreja de cuidar dos órfãos e viúvas. E os apóstolos começaram a ver essa necessidade e eles se ocupavam ali com a palavra, com a oração. Então, como que nós vamos atender essas pessoas? E ali foi estabelecido a diaconia, esse tipo de serviço. Ok? Serviços daquele que preparam ou servem o alimento. No Antigo Testamento, essa palavra ministério, ela é, no hebraico, aboda, que eu não sei falar hebraico. Eu estou lendo literalmente aqui. Que significa trabalho, serviço, obra, trabalho, trabalho de servo ou escravo, serviço de Deus. E é uma das palavras que nós usamos para definir adoração. A palavra adoração na Bíblia, que foi traduzida, worship em inglês, adoração no português, se nós vamos na raiz, em todas as citações em que elas são utilizadas na Bíblia, a gente vai descobrir vários significados. E um deles é serviço. Então, o ministério é a expressão da minha adoração, ou uma das maneiras que eu tenho de expressar a minha adoração. Nós trabalhamos aqui esses dias numa pincelada de que a adoração é a minha reação à ação e revelação de Deus no meu coração. E por isso, eu quero honrá-lo servindo. Olha que legal isso aí. Eu creio que, quando nós falamos sobre um mergulho em Deus, eu creio que a gente vai mergulhar em alguns assuntos que eram bem rasos. Não é um serviço qualquer. Não é simplesmente fazer alguma coisa. Mas é fazer aquela alguma coisa, porque eu amo a Deus. Amém? O que é louvor? Gente, o que vocês entendem por louvor? Não lê na apostila, não. Faz cola, não. O que é louvor? Expressão de amor, elogio. Aplaudir, gabar, enaltecer, exaltar, bradar, gritar, tocar instrumentos. Tudo isso está na Bíblia. Isso é louvor. Pular. Tudo isso está na Bíblia. Bater palma. Dançar diante de Deus. São expressões do nosso louvor. Mas por que a gente louva? Isso não está na apostila. Tcharam. Ô Lu, não bota aí por que a gente louva, porque também não tem, né? Por que você louva a Deus? Por gratidão. Porque Ele é digno. Agora me conta uma coisa. Você louva por gratidão, porque Ele fez algo. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, lá nos Salmos: todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira. O cachorrinho respira? A planta respira?
Que mistério é esse, gente? O cachorrinho tem gratidão? Queridos, Deus se revela, se manifesta através de todas as coisas. Deus não é uma árvore, viu? Mas Ele criou uma árvore. E a criação revela quem Deus é. A Bíblia fala que o firmamento anuncia as obras das mãos de Deus. Então, todos aqueles que têm algum contato com a criação, têm essa capacidade de louvar, engrandecer, enaltecer, cada um do seu jeito. Ok? A gente louva pelos feitos de Deus, pela obra de Deus, por aquilo que a gente vê. Quem que já teve experiência de ver uma flor, às vezes de estar num lugar lindo e começar a louvar ao Senhor, assim como Davi, né? Eu fico imaginando ele ali nos pastos verdejantes. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. E por aí vai. E quantos outros salmos que estão ligados à criação, à obra de Deus, né? Salmos atuais. Esse salmo do Samuel, aquela sua canção que fala do propósito, do destino, mas aqui, olho para o céu, vejo as estrelas, cada uma tem seu próprio lugar. Então me pergunto, por aquilo que ele vê. E ele é digno, Deus é digno de honra e de louvor. Amém? E o que é adorar? O que é adoração? Põe ainda não, Lu. Tira, Lu. Ah, você leu rapidinho demais. O que é adorar? De verdade, por que você adora a Deus? Esquece essa frase corresponder ao amor. De verdade, antes de você vir para a escola, por que você adorava a Deus? Ter te escolhido, pelo que Ele fez por você. Quem mais, gente? Pelo que Ele é. Por Ele ser soberano. O que é Deus soberano? Está acima de tudo. Rei soberano. Porque Ele nos amou primeiro. Será que a gente tem entendido essas frases que a gente tem colocado assim? Sobre o que é adorar. Por que então, se a gente sabe tudo isso, a gente ainda precisa de um grupo na frente da igreja nos inspirando a adorar e louvar a Deus? Por quê, irmã? Pode falar. Sério, a gente está em família. Aqui todo mundo pode falar. A música mexe com esse sentimento, traz esse sentimento. O que mais, gente? Toda música? Não, eu só tô lançando perguntas, gente. Toda música cristã gospel sacra é o som do céu? O que faz de uma música cristã gospel sacra ser o som do céu? Hã? Sei. Mas tá, não vou entrar nesse assunto não, que o assunto hoje é outro. Fala, irmão. O Senhor, quando criou homem e mulher, Ele nos criou para o louvor da sua glória. Com o pecado, Deus nos criou para o louvor da sua glória. E com o pecado, fomos criados para adorar. Agora me conta uma coisa. A primeira citação de louvor e adoração na Bíblia tem música? Então tá. Hum.
Tá, adoração é tudo aquilo que eu faço na minha vida em honra a Deus. Inclusive, exercer ministério. Eu creio que Deus criou a música, irmão. Com certeza, a música é divina. Para mim não tem, nem questiono. A música tem um poder sobrenatural. O que faz diferença é quem executa. É o som que sai aqui antes desse som aqui. Nós estamos falando de ministério de louvor e adoração, ou seja, é um serviço ou uma expressão da minha adoração em Deus por louvor e adoração a Deus. Se a gente for pegar o significado literal da palavra, tudo se funde. Mas é um serviço que a gente faz por amor. Essa não é uma frase nova minha, mas é uma frase que eu não consigo me desvincular dela. Muitas pessoas usam o ministério para serem vistos. Mas ministério é serviço, não é ser visto. A área mais requisitada de gente que quer trabalhar na igreja é a área da música. Existe uma carência de pessoas que querem trabalhar com crianças. Existe uma carência de pessoas que querem estar ali nos momentos de oração e intercessão. Normalmente, quem vai para a intercessão é quem não conseguiu se encaixar no ministério da música. Normalmente. Não estou dizendo que é uma regra. É ou não é? Existe uma carência de gente que está ali no departamento de missões. Todo mundo quer tocar, todo mundo quer cantar, todo mundo quer uma oportunidade para exercer o chamado. Irmãos, espero que fique muito claro para você. O que Deus tem para nós, Ele tem. A gente tem que ter um coração disponível para expressar o nosso louvor, servindo a Deus, aonde Ele nos colocar. A gente lida e vê tantos músicos frustrados. Meu pastor não me deu oportunidade, porque o líder não me colocou no domingo. Ele quer que eu ministre na quarta-feira, que só tem 6 pessoas na igreja. Se nós começarmos a encarar o nosso ministério, ou o ministério de Jesus na nossa vida, e que aquele serviço, ele vai ser a minha honra a Deus, você pode estar no meio de uma multidão, ou numa reunião de 5 pessoas, que aí esse som do céu vai sair através da sua vida, do seu coração. É em cima desse conceito que a gente quer trabalhar. Ministério é serviço. É a minha expressão de adorador ao Senhor. Não é ser visto. Amém? Estamos juntos? Servir ao Senhor é servir aos nossos irmãos. Porque nós somos o corpo de Cristo, amém? Nós somos uma família. E quando eu digo que eu estou servindo a Ele, eu estou servindo a vocês. Teve um tempo que a gente cantava muito, Senhor, eu quero te tocar, quero te tocar. Até eu compus uma canção, né? Quero te ouvir, quero te ver, quero te tocar, quero te conhecer. E aí eu entendi que tocar Jesus é tocar gente. Mateus 6, ele fala, quando você visitou o encarcerado, quando você cobriu o nu, quando nós cuidamos dos pequeninos, nós estamos tocando em Jesus. Quando nós servimos os nossos irmãos, quando nós entendemos ministério como algo de serviço, de expressão do Pai na vida do meu irmão, a nossa perspectiva aqui em cima, ela fica completamente diferente. E alinhada à perspectiva de Deus, né? Então, servir ao Senhor é servir o nosso irmão através da música, no caso do que denominamos ministério de louvor da igreja.
Então a música, ela não tem um fim em si mesmo. Eu vejo muitos jovens em busca da música, ou até mesmo do ministério em si. Eu vou te dizer uma coisa, o Espírito Santo, ele tem ciúmes, é o que a Bíblia fala. Na realidade, o significado é o zelo, e ele não compartilha a glória dele, nem com o ministério e o chamado dele na nossa vida. Amém? Mas ele nos deu essa ferramenta. E o ministro de louvor, ele é, e eu não só dizendo somente aquele que está à frente, de repente exercendo uma liderança funcional naquele momento, mas todos ali somos facilitadores para a igreja. E aí é onde entra um conceito de alguém que disse que nós estamos ali para inspirar as pessoas através da música, porque a música inspira. A música tem esse poder, foi você que falou, né? Tem esse poder de tocar, de repente, de ir além. A música toca o físico. Eu me lembro que eu estava numa conferência lá em São Paulo, e eu fiquei de cara para a caixa de som que tinha muito grave. Eu tive que sair, porque eu comecei a sentir mal. Porque veio aquele grave, sabe que a frequência grave, ela mexe com a frequência cardíaca da gente, sabia disso? E eu me lembro que eu tive que me afastar daquela caixa, porque estava atingindo o meu corpo físico. Logicamente que num grau bem elevado pela distância, pela potência daquele som, mas Deus colocou uma propriedade na música que ela vem, alcança o nosso corpo físico, ela penetra a alma e ela vai até o espírito. Então ela tem essa propriedade. E nós, a nossa função aqui em cima não é fazer show. Vamos mostrar o que a gente sabe. Eu tenho certeza que o Samuel citou aí nos workshops de performance em grupo, né? Falando do cara que estuda sozinho e quando chega na igreja ele quer mostrar tudo aquilo que ele estudou na semana. E os maiores problemas que nós músicos temos, de feridinhas, de dodóizinho, de ninguém me ama, ninguém me quer, porque aqui a gente quer ser aceito através da música. Mas Deus nos deu a música para servir. Não é para a gente. Não é para eu ser reconhecida. Não é para eu ser elogiada. Não é. Aí tem também o outro extremo, que alguém vem te elogia e você fala, toda honra, toda glória. A gente tem que ser educado. Lá dentro, a gente tem que dar essa honra e glória para o Senhor. Mas a gente tem que aprender a ser educado com as pessoas. Dizer um obrigado. Não tem problema você ter uma voz bonita, você tocar bem, não tem problema. O problema que tem é quando a gente se apropria disso e a gente começa a encher o nosso coração disso. E isso vai alimentando a percepção de que ministério é ser visto. Mas quando a gente se esvazia de tudo isso e se enche do Espírito Santo, a gente entende que ministério é serviço e que a gente pode usar a música para servir ao Senhor. Amém? Eu estou toda hora puxando aqui, pensando que é o iPad. Sério, gente. Toda hora eu faço assim, ó. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. Está aí na sua apostila, para você que não trouxe a Bíblia. Portanto, que todos nos considerem como o quê, gente? Servos de quem? De Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. E o que requer destes encarregados é que sejam? São sementinhas aí, ó. Servos de Cristo, encarregados, fiéis. Amém? Nós falamos ontem sobre jornada, sobre caminho, sobre corrida. Quando nós entramos nessa jornada com Cristo, de andar com Cristo, de viver com Ele, nova criatura,
e nesse caminho a gente encontra um propósito, isso faz parte até mesmo para nos reforçar e nos conduzir até o fim. Essa vocação. Então, nós precisamos identificar, antes de sair fazendo qualquer coisa, eu estou no ministério de louvor porque eu toco. Uou! Eu converti, não tinha ninguém para tocar, meu pastor falou assim, toca aí. Estou tocando até hoje, tem 10 anos, mas nem sei por quê. Qual o propósito do que você faz? Por que você faz o que você faz? Todas as vezes que alguém me passa um CD e fala, irmã, me ajuda aí, eu falo assim, qual a sua visão? Qual a sua missão? Então, deixa eu te explicar melhor, qual é o seu chamado? Não, meu chamado é ser um adorador. Eu não tenho problema algum de ajudar alguém que está gravando um CD, e eu louvo a Deus pelas pessoas que têm gravado e que têm liberado canções abençoadoras. Mas eu vejo pessoas que acham que gravam um CD e começa ministério. Aí eu estou gravando um CD para começar ministério. Irmãos, você sabe onde a gente tem que aprender a servir? Na igreja. Aonde a gente não é pago, aonde a gente, onde a gente não fica famoso. Eu achei lindo a oportunidade que nós tivemos com aquele grupo do United, porque eles tiveram a oportunidade de compartilhar o coração deles com a gente. E de desconstruir essa visão que a gente tem, porque é americano, uma banda americana, ou porque é um grupo conhecido, que a coisa aconteceu, ele gravou um CD e ficou famoso. Se a gente tivesse a oportunidade de ouvir a história, a começar dos ministros que vieram, que cantam há quantos anos, o Odemar, o Azaf, o Ortega, o Daniel de Souza, a gente ia ver que tem uma história longa. Eu não estou falando longa, só, você tem que então, ficar 10 anos na igreja local para você gravar o seu CD, para você... Não, gente, a gente precisa entender que ministério é serviço. E que se dentro disso se encaixar, gravar um CD, estou dentro. Eu mesmo já gravei um monte de CD. Mas tem 5 anos que eu não gravo, por quê? Eu não estou vendo um propósito para esse momento. Talvez, não sei, daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, não sei. Tem que ter um propósito. Tem que ter um propósito. E isso precisa ser bem claro para nós. Eu vejo hoje líderes das igrejas, líderes do Ministério de Louvor, que não sabem para onde vai. Que nem identifica a visão da sua igreja. Que não caminha junto com a liderança da igreja. Na realidade, meio que forma aquela panela. Nós somos o louvor, o nosso pastor não está na visão. Meu pastor não está na visão de adoração. O que é visão de adoração, gente? Me conta isso, porque nem eu sei. Seu pastor é um homem de Deus, que foi estabelecido ali, que a ele foi delegado uma autoridade de Deus para estar à frente da sua igreja. Para de ficar tentando desconstruir visão. Leva para ele esse cheiro de Jesus. Fala, pastor, em que eu posso te servir? Seria muito mais poderosa as nossas reuniões se o Ministério da Música tivesse ali conectado com o pregador da noite, com a liderança da igreja. Seria muito mais eficaz no sentido de servir e facilitar para os irmãos, para que eles possam se expressar a Deus e discernir o momento da nossa congregação. Isso foi falado aqui sobre escrever canções. Nós precisamos discernir o nosso povo, os nossos irmãos, aonde eles estão espiritualmente, o que Deus está comunicando àquelas pessoas. Vamos cantar sobre isso. Vamos ministrar sobre isso. Mas essa música não estava na rádio. E eu levo as músicas para uma igreja que toca na rádio. Até mesmo quando nós vamos ali estabelecer as canções que nós vamos levar para aquela reunião, qual que é o padrão que eu tenho usado? É a música que está no hit. O pastor vai pregar sobre o amor, você está lá cantando sobre... Oi? Meu milagre.
Ah, mas é essa que é a música da hora. O que Deus está comunicando à sua igreja? O que Deus está comunicando à sua comunidade? O que Deus está comunicando no momento em que vocês estão vivendo, irmãos? É importante que haja muito claro, que tenha essa visão esclarecida. Para onde que nós estamos indo? Eu vejo igrejas, eu faço parte de uma igreja que ano a ano Deus traz direções claras. Por que nós não podemos nos unir à nossa liderança para a gente somar forças, para comunicar uma mensagem de uma forma maravilhosa que toca o físico, a alma e o espírito dos nossos irmãos? E daqueles que visitam, e também levar isso até para as ruas. Queridos, a nossa música, a música cristã, ela é uma ferramenta para comunicar verdades de Deus. Eu fico triste de ver pessoas, o meu sonho é ser famoso, literalmente. Porque tem gente que ainda maquia. Não, meu sonho é cantar para multidões. Para quê? Tem gente que maquia, mas fala, não, porque se eu for para multidões, mais pessoas vão ouvir a palavra. Tem gente que tem esse sonho e é um sonho verdadeiro. Mas tem gente que está falando isso, mas no fundo quer dizer assim, eu quero ser o top one. Eu quero ser o cara que chega, aí vem aquele monte de segurança, aí eu vou chegando. Que lindo. Você sabe para que a gente tem que usar a música, essa arte divina, para fazer Jesus Cristo ficar famoso? Esse é o propósito. Será que o que eu faço, o que eu toco, estar no ministério, eu estou cumprindo esse propósito? A gente tem orado, clamado por uma igreja avivada, pela salvação de todos, pela proclamação do Evangelho. Vocês têm orado sobre isso? Então, a gente pode utilizar a música para alcançar esse propósito. Líderes, vocês precisam ter muito claro a visão de vocês, aonde vocês querem chegar e a missão. Como que nós vamos chegar lá? De que maneira nós vamos chegar lá? Viver só de visão, eu ia até brincar aqui, né, que causa divisão. Mas na realidade a gente não chega em lugar nenhum, causa frustração. Ficar só sonhando, o meu sonho é um dia que a minha igreja vá para as nações. Você já começou a estudar inglês? O que você está fazendo por isso? Porque uma visão e um sonho, sem uma missão definida e sem uma estratégia definida, não vai em lugar nenhum. Eu sonhei com essa escola 4 anos antes dela, de fato, começar a acontecer. Já tem alguns anos que nós sonhamos de abrir a escola para receber pastores e líderes. Agora está na hora de botar a mão no arado e trabalhar. É muito, gente, porque dá muito trabalho. Um sonho, uma visão que não está conectada a uma missão definida, uma disposição de cumprir isso, vai ficar só no sonho. Por isso que tem muita gente frustrada, esperando que alguém faça algo por eles. Quem vai fazer algo por nós é Deus. E a gente tem que ter coragem para dizer, sim, Senhor. Eu abro mão de ser visto para exercer o serviço na casa do Senhor. Hoje eu tive a oportunidade de estar ali com o 2º módulo e eu tive o testemunho de uma aluna maravilhoso, que eu falei um dia aqui essa frase, e aquilo ali foi um rema no coração dela. E aí ela disse que começou ações com os jovens e o pessoal do louvor da igreja, que não tinha nada a ver com música, que é de ir nos lugares da cidade abençoar pessoas. E ela contou um caso que eles passando na rua, tinha alguém trabalhando, talvez um empregado da prefeitura limpando a rua, um calor, ela disse, minha cidade é muito quente, e estava aquele calor, compramos uma garrafinha de água geladinha, entregamos para ele e agradecemos pelo trabalho dele pela nossa cidade.
A nossa missão, irmãos, ela é bem completa. E para cumprirmos essa missão, a música é uma das ferramentas só. Precisamos executar bem, porque é uma linguagem. Se eu chegar aqui com o falar assim, como você não vai entender nada. Se eu ficar falando embolado, vocês não vão entender nada que eu estou falando. Então, se a nossa língua portuguesa é o português, que nós possamos falar bem essa língua para comunicar bem uma mensagem, assim como é a música. Por isso que nós estabelecemos esses momentos de compartilhar sobre como tocar, como lidar com o seu instrumento, composição, improvisar, fazer arranjo. Não é porque a gente está querendo mostrar alguma coisa, não. É para a gente quer te instigar a estudar música. Mas você não para por aí. Por que eu estou estudando música? Porque eu quero servir os meus irmãos. É muito mais nobre, é muito maior. Tive o testemunho de uma outra aluna lá também, falando sobre que ela veio para a escola, ela teve um histórico de trabalhar em barzinho, tocando música secular, aí ela se converteu, e ela ficou ouvindo alguns CDs, e ela falava, Senhor, mas não é possível que a música cristã é assim, onde está a bossa nova, onde está o samba, essas coisas todas, e aí ela entrou no processo lindo, maravilhoso de Deus, até que ela veio para a escola. E ela falou que aqui, ela jogou a música para trás. E hoje, ela é uma professora, é a menina que mora com vocês, é a irmã de vocês, né? Ela é professora de uma escola pública, numa comunidade carente, ela é professora de educação física de crianças. E ali ela começou a orar, Deus, o que eu posso fazer? E Deus falou com ela, alcança os pais dessas crianças. E um testemunho lindo. E aí, no final, eu pedi para ela tocar. Falei, toca alguma canção sua. Gente, que voz, que canção, que coisa linda. E que coisa mais linda ainda ela dizer que ela deixou a música no lugar certo. Sabe, às vezes a gente está muito disposto a tocar, a aprender, a ensaiar e tal. Mas quando a gente é chamado, vamos fazer uma ação naquela comunidade ali da nossa cidade. Hoje não dá. Hoje está difícil, porque tive uma semana muito cansativa, estou querendo tirar o sábado para eu dormir, mas chama para tocar num evento grande, se o camarada não vai. Vai ter uma marcha para Jesus na nossa cidade, nós fomos escolhidos como a banda que vai abrir a marcha para Jesus. Vamos, gente, vira até a noite se preciso for. É ou não é? Ministério é serviço e não é ser visto. Então, nós precisamos, para realizar, ou para cumprir essa missão, de identificar algumas coisas bem específicas. Eu estou indo bem longe aqui. Identificando realidades espirituais. Desde que eu vá servir pessoas, eu preciso, em primeiro lugar, ter relacionamento com Deus. Não existe um ministério de louvor fluindo na vida de ninguém se essa pessoa não tem relacionamento com Deus. Porque não é a minha ação ou a reação à revelação de Deus, esse ato de servir? Não é, gente? Se eu não ando com Deus, se eu não conheço a Deus, se eu não tenho relacionamento com Deus, queridos, tem música. Relacionamento com Deus, vida de oração, leitura da Bíblia. Eu sei que tem gente que veio para a escola e que não tem o hábito de ler a palavra de Deus. Mas eu sei também que você recebeu uma transferência durante esses devocionais, que você vai sair daqui faminto pela palavra. Pode crer, chega na sua cidade, compra um caderninho, que Deus vai começar a falar com você diariamente através das suas leituras bíblicas. Jejum. Irmãos, relacionamento com Deus implica em algumas disciplinas espirituais. Jejum, tempo de consagração, tempo de separação. Não jejue enquanto você estiver extremamente ocupado, porque é um perigo.
Mas separe tempos em que você pode se separar um pouco ali para Deus. Tempos de jejum. Tempos de louvor e adoração, onde ninguém está te vendo, lá no seu quarto, no seu secreto com Deus. Foi assim, inclusive, que Jesus ensinou a orar. Ficava lá os fariseus nas praças orando. Me vejam, olha o que eu estou fazendo. Hoje não existe praça de repente, né? Mas tem ali a internet. Tem um bocado de fariseu na internet. Estou orando, gente. Estou aqui, meu momento secreto. Tira a foto. Tic. O meu momento secreto. Estou aqui comprando a garrafinha de água. Vamos lá, gente, foto. Isso é meio parecido, né, com a situação que Jesus encontrou lá. Quando você for orar, entra para o seu quarto. Ah, você está dando uma oferta? Que a sua mão direita não sabe o que a esquerda está doando. Ou é o contrário esse versículo. A esquerda não sabe o que a direita não sabe o que a esquerda. Você está tendo aqui o dia do amigo hoje. Por favor, não fotografe o momento que você vai doar um CD para o seu irmão e coloque no Facebook. Faça isso no secreto, ninguém precisa saber. Aí você entra no quarto, gente, eu coloquei um prato de comida. Não. Coloca caladinho. Inclusive, abrindo um parêntese sobre o dia do amigo, eu queria convocar a escola a entrar na cozinha e dar palavras de encorajamento para as cozinheiras. É uma equipe que foi contratada, mas de qualquer maneira, eles estão fazendo uma comida tão deliciosa. Sabe o Cheng, gente? O Cheng é um querido com a esposa dele. Eles estão com a gente há 4 anos. Eu tenho certeza que o que ele faz para nós é muito além do que ele poderia estar fazendo se ele estivesse ali simplesmente como um bom profissional. Ele trata a gente com amor, com carinho. Hoje tinha um patinho de pepino. Olha o que é aquilo, gente. Aquilo é ministério. Deus não fala até através do patinho de pepino? Não é? Então, hoje eu até queria falar lá, mas eu falei, fica chato. Eu falei, gente, vamos lá, né? Mas se você sentir aí no seu coração, leva ali uma palavra de bênção, um abraço, uma palavra de encoraçamento. Vamos abençoar o Cheng, vamos abençoar as irmãs que estão lá lavando prato, cortando cenourinha, aquela cenourinha, coisa mais linda que é negócio ali. Não é? Uns cachinhos de cenoura. Delícia. Então, vamos aproveitar, fechando parênteses, voltando à questão de vida com Deus, de voltar ao secreto e de não ficar anunciando aquilo que a gente está fazendo, amém? Mas é relacionamento com Deus, relacionamento com a igreja. Eu só vou discernir uma realidade espiritual se eu estiver caminhando no Espírito, se eu estiver caminhando com os meus irmãos. Esse negócio de ministério de louvor que não se mistura, isso não é de Deus. Isso é do diabo. E é da carne. Eu sou agora do ministério de louvor. Licença, irmão. Anda no meio do povo. Sabe, você não está ministrando naquele dia, não. Senta lá, pega a sua Bíblia. Músico não anda com Bíblia, gente. É ou não é? Músico não carrega a Bíblia. Pode ser que seja a Bíblia do seu celular, tudo bem. Mas carregue a sua Bíblia. Eu gosto de Bíblia de papel. Mas existem momentos que facilitam um pouco, de repente, um iPad ou a Bíblia no celular. Mas eu ainda sou daquelas do papel, de marcar texto. Sabe aquelas canetinhas? Amarelo, limão, verde, limão, laranja, cheguei, rosa... fluorescente, né? É tudo fluorescente, né? Essa é a palavra. Pois é. Nós precisamos andar com os nossos irmãos, estar com os nossos irmãos. Temos que ter relacionamento com a nossa igreja, relacionamento com os nossos líderes. Você vai sair daqui super amigo do seu pastor. Em nome de Jesus.
Ah, mas meu pastor é muito sério. Leva uma pipoquinha para ele. Rapazes, pipoquinha de micro-ondas você sabe fazer. Não sabe? As moças já podem fazer uma coisinha mais elaborada. Discernir as realidades espirituais, nós temos que ter relacionamento com Deus, relacionamento com as pessoas. Amém? Amém ou não amém? Tem um ministro de louvor chamado Dom Potter, que também é do tempo do Onça. E ele diz o seguinte, ele foi daquele ministério Morning Star por muitos anos, ele já não está mais lá. Mas ele disse o seguinte, uma das conexões mais fortes de liderança na igreja deveria ser entre o seu pastor e o ministro de louvor. É importante não caminharmos sobre uma perspectiva simplesmente de músico, e sim de um ministro do Senhor. Ministério significa serviço. Estamos ali para servir e não para buscar a nossa própria vontade. Um dos maiores problemas que enfrentamos é esse distanciamento entre os pastores e os ministros de louvor. Mas está na hora da gente se juntar. Está na hora da gente começar a unir forças. Está na hora de quebrar esse conceito de que pastor não está na visão, ou o ministro de louvor não está na visão. Está na hora da gente andar junto. Cris, não sei como. Ora, que Deus vai encaminhar as coisas. Cris, mas eu não sei como nem levar essa pipoca. Exerça a oração, exerça a sua fé, exerça o amor. São princípios imutáveis. Queridos, o amor, ele destrói, ele quebra o jugo. O amor constrói. Quando a gente aprende a amar as pessoas, é o amor de Deus, que é um amor incondicional, é um amor que não espera nada em troca. Isso aí gera transformação na vida das pessoas. Amor, amor, amor. Relacionamento com os líderes, com os irmãos da igreja. Faça o que falo, mas não faça o que faço. Por que que muitas vezes nós não somos ouvidos? Na igreja não adora. Igreja difícil. Igreja... Mas o que que eles estão vendo na sua vida quando você está fora da plataforma? Vamos lá, geração de adoradores. Aí o povo fica... Queridos, liderar é influenciar com a nossa vida. O nosso maior discurso são as nossas ações, não as nossas palavras. Como eu disse, os irmãos ali, eles fizeram um grande discurso aqui, até hoje de 11 dias, né? Eles estão lá na deles. De vez em quando eles falam um bocadinho, né? Já vi o temperamento de cada um. Eu estou bem de olho em vocês, gente. Um é mais quietinho, o outro é mais radical. Um é mais obediente, o outro é mais... Não, eu quero saber por quê. É ou não é? Não é? Ah! Mas estão ali, ó, juntinho, passando mensagem para a gente. Mensagem de vida, de ação, de atitude. Amém? Bom, eu quero agora passar a palavra para o Samuel. Ele vai falar um pouquinho desse momento prático. Então, nós falamos de princípios fundamentais. Caminhar com Deus, caminhar com a nossa igreja. Entender o que é ministério, louvor, adoração. O que eu faço de fato. Qual é a minha visão, qual é a minha missão. Para que eu faço o que eu faço. Definindo esse propósito. E servir. E é essa a minha contribuição aqui para esse workshop da tarde. Espero que vocês tenham sido edificados, encorajados e inspirados nessa tarde. Deus abençoe vocês. Boa tarde.
Vamos lá. Então aqui, a gente vai falar um pouquinho das coisas de uma forma mais prática agora do nosso dia a dia do Liderando Louvor. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Eu te falo, você vai liderar louvor no domingo. Qual a primeira coisa que você vai pensar? Que músicas que a gente vai cantar? Vamos elaborar uma lista de canções. Aí a Cris aqui ela falou agora há pouco sobre alinhamento com o pastor, certo? Entender o momento da igreja. E tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de você escolher as músicas. Ela já falou um pouquinho disso, né? Não escolher o que está tocando na rádio, né? Porque todas as igrejas estão cantando, então a minha igreja tem que cantar também. Tá? Isso não é verdade. Eu tenho essa experiência lá na nossa igreja local. É muito engraçado, porque a gente não canta nada que está rolando na rádio. Então a nossa igreja conhece um repertório totalmente diferente das outras igrejas. Por quê? É o repertório da nossa igreja. É o que tem a ver com aquele povo, com a visão do pastor, com aquilo que nós vivemos. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui muita experiência da nossa igreja local, porque é a minha vivência. Ok? Tá? Não estou falando que a minha igreja é o que faz certo, a minha igreja é o que faz. Né? Então, todos seguem a minha. Não. Eu vou falar da minha experiência na igreja local. Tudo bem? Então, a gente tem um repertório completamente diferente. A gente canta músicas que eu nunca vi nenhuma igreja cantando. Mas porque tem a ver com a nossa realidade. Então, você tem que achar a realidade da sua igreja. Às vezes vai ter música lá que mais nenhuma igreja no Brasil vai cantar. Mas se serve para a sua igreja, cante. Tá? Mas e se vir gente de fora, não conhece a música? Aprende. Não é? É assim que funciona. Tudo bem? E aí, para isso, a gente tem até na apostila, definir um tema principal. A Cris já falou um pouquinho disso também. É importante que você saiba aonde você quer chegar. Onde eu quero chegar com essas músicas. Então, você não vai escolher as músicas, de repente, você tem um repertório. Cada igreja trabalha de uma forma diferente. Eu estava conversando com o Carlinhos, e na igreja dele eles têm um repertório fechado, mais ou menos fechado. Não é assim um negócio engessado, mas eles têm um repertório que vai variando de tempos em tempos, mas são sempre aquelas mesmas músicas por um período, e aí saem algumas, entram novas. E aí os ministros têm que escolher músicas dentro do repertório já pré-estabelecido. Outras igrejas só vai acrescentando músicas novas. Então, quanto mais tempo de igreja, maior o repertório. A minha experiência na nossa igreja é essa. Só vai acrescentando. Vai acrescentando. Então, de vez em quando, um dos ministros pega uma música lá de trás, que faz 5 anos que a gente não canta. Mas as músicas elas têm que ter a ver com uma mensagem. Então, onde eu quero chegar? Claro, nós já falamos aqui no dia dos objetivos da música na igreja. O final é chegar a expressar a devoção. Nós temos comunhão, nós temos que alimentar a fé, mas nós temos um tema central. Qual o objetivo? Nós podemos falar, como a Cris falou, amor. O pastor vai falar sobre amor, então nós podemos cantar músicas sobre o amor. Então o amor entra entre os irmãos, o amor de Deus por nós, o nosso amor por Deus. Todas as músicas estão falando de amor e atendendo a todas as necessidades do momento do louvor. Tá? Então é importante a gente definir um tema e seguir nesse tema. Aqui fala também sobre associar textos bíblicos, porque tudo que a gente faz tem que ter um embasamento bíblico. O trabalho que vocês fizeram não foi assim? Você vai poder escrever um monte de coisa lá, desde que tenha embasamento bíblico. Então, tudo que a gente fizer na hora do louvor, as músicas que vamos cantar, tudo tem que ter um embasamento bíblico. Tudo bem? Não é para sair fazendo da nossa cabeça, não. Aí que eu estava falando do repertório. Tá. Não vou seguir tão a regrinha isso aqui, não. Que fala sobre, até o último texto, a última linha aí, fala sobre sermos objetivos. Não fique inventando moda.
Tá? A gente já falou aqui muito sobre simplicidade, sobre fazer um negócio natural. Eu quero que vocês pensem no ambiente igreja mesmo. Uma coisa que eu já vivi, e eu vejo que acontece com muita gente, que a gente vai em congressos, a gente vai em eventos, e acha super legal aquela produção toda, som alto, né? Aí você chega na sua igreja e você quer trazer aquilo para a sua igreja local. Mas não faz sentido. É a mesma coisa que você... Vamos pegar um exemplo aqui. Você vai num restaurante self-service, né, uma churrascaria bacana. Aí você chega lá, vem um cara te servir com trocentas carnes diferentes. Você tem lá um buffet com frutos do mar, tal, sushi. Né? Isso é um ambiente de restaurante. Aí você vai para sua casa. Aí, vamos pensar você, os solteiros com a sua mãe, ou os casados com a sua esposa. Você senta na mesa, picanha. Como assim? Não, agora eu quero alcatra. A gente quer trazer para a nossa casa aquilo que a gente experimentou na churrascaria? Não dá. Porque aquilo é um ambiente externo, você vai de vez em quando. Mas a sua casa é todo dia, é a sua família. É lá que você come ovo frito, um arrozinho com feijão só, às vezes um bifinho, não é? Saladinha básica de alface, né? Pão com ovo, né? Porque isso é família, e nós temos que pensar na igreja como uma família. Então não é para você chegar na igreja e querer trazer o evento para a sua igreja, porque senão perde aquele senso de comunidade. E Deus, Ele quer essa proximidade nossa com o povo. Então nós temos que simplificar as coisas, fazer como se você estivesse fazendo na sala da sua casa, como se você estivesse ministrando num pequeno grupo, que nem o Rafael ministrou aqui alguns dias atrás. Trazer aquilo para a igreja. Amém? Muito bem, vamos para a execução agora. Ministrando. Então nós temos aí o objetivo que eu já falei, aqui já falou, nós somos facilitadores, tudo isso, nós estamos para servir. Né? Tempo de duração. Quanto tempo tem que ter o louvor, o tempo de louvor? Depende da igreja, depende do pastor, depende do dia. Isso não é regra. Eu já vi tanta gente falando que, mas em pouco tempo o Espírito não vai conseguir agir. Né? Então agora a gente determina até isso. Né? Não, eu já vi tanta gente reclamando para mim, poxa, é tão gostoso aqui, né? Que 1 hora de louvor. Lá na igreja não pode passar de 10 minutos. Então não passa de 10 minutos. Nós estamos para servir. E servir, inclusive, a visão do pastor. Se o pastor falou, uma música, cante uma música. Olha que interessante isso. Aí a gente vê, entra um pouquinho em autoridade e submissão, que não é o tema aqui, mas eu, conversando com um cara, e o pastor dele não dá tempo. Fala, canta 2 músicas hoje. Ele falou, outro dia o pastor chegou para mim e falou para eu cantar 2 músicas. Sabe o que eu fiz? Fiquei 20 minutos em cada música. Ficava repetindo a música. Só para... Falei, você acha isso bonito? Você está me contando como uma vantagem isso? Só que o seu pastor falou 2 músicas, então você ficou repetindo para não acabar nunca. Ele falou, porque eu cantei, aí depois a gente fez um instrumental, cantamos de novo, eu fiz um espontâneo, a gente cantou de novo, fiquei repetindo o refrão várias vezes. Fica aí falando para eu cantar só 2 músicas? Isso daí está totalmente errado. Então é melhor nem fazer. Né? Tudo bem? Então, submissão ao pastor é muito importante. E o tempo é de Deus. Se você tem 5 minutos para fazer o louvor, fala, Deus, eu tenho 5 minutos. Vem em menos de 5. E eu estou disposto aqui a fazer o que for preciso para em menos de 5 minutos a tua presença se manifestar aqui. Usa a gente, usa o grupo. Vem se manifestar, porque a gente tem 5 minutos. Ele pode vir, ele pode não vir. Às vezes ele quer vir depois. Depois você parou, acabou, você desceu. Aí isso é até mais legal, porque né, você nunca vai falar, viu? Eu orei. Né? E depois. Tá? Então, não vamos limitar o que Deus pode fazer ao tempo. Buscar músicas acessíveis.
que a igreja consiga cantar facilmente. Não vamos pegar... Sei que tem músicas legais, né? Eu já fiz isso também na igreja, e acaba não dando muito certo. Às vezes a gente ouve uma música num CD, a música é legal, tem aquela letra enorme. As pessoas, hoje a gente tem um projetor, fica um pouco mais fácil, né? Mas outro dia eu fui ministrar numa igreja que não tinha projetor. E aí? Então imagina você pegar uma música de 5 estrofes. Ninguém canta com você. E a gente tem que pensar que nem todos são mais jovens. Tem as pessoas mais velhas, que não decoram letra. Tem dificuldade para ler o projetor. Então, mas tem projetor lá, se quiser ler. Não. Nós estamos para servir as pessoas. Então, músicas fáceis, que as pessoas consigam cantar facilmente. Melodias fáceis. Tá? Isso é muito importante. Tem muita música que é legal, tem conteúdo bíblico, né? Tudo legal. Mas a música é difícil de se cantar. Quem já ouviu música assim? Tem aquelas músicas que cansam cantar. Você já passou por isso? Música legal, você está cantando lá na igreja. Uma vez eu estava participando do louvor, numa igreja. Música legal, comecei a cantar. Na segunda vez que estava cantando, eu já não tinha mais ar. Eu estava cansado, porque a música era cansativa. E isso cansa as pessoas. Então a gente tem que trabalhar músicas que não sejam cansativas. Músicas que de repente são muito altas, o que você pode fazer? Baixa a tonalidade. Né? Para melhorar isso, para facilitar. Né? Eu sempre converso com a Lu sobre isso, que ela me ajuda bastante, que às vezes eu ponho uma sonoridade nas músicas quando eu canto, e fica muito alta. Ela, não, aí a igreja não vai conseguir cantar direito. Né? Ela me ajuda muito nisso, né? Porque ela é especialista em voz, eu não. Né? Ela fala, não, essa música aí baixa aí. Tá? Aí a gente vai chegando no meio termo para que seja acessível ao povo. Tá? Então, quanto mais fácil a música for, melhor. Até eu tinha falado na aula de concepção de arranjo, para a gente não acrescentar tanta coisa no arranjo, porque tem que ser de fácil acesso às pessoas. Ok? Não podemos esquecer que nós estamos servindo. Aí fala que ensinando música nova. Se ensinar música nova também é muito relativo de igreja para igreja. Eu já participei de vários tipos diferentes de ensinar música na igreja. Antigamente, quando eu era mais novo, quando se ensinar uma música nova na igreja, a gente falava, irmãos, a gente vai aprender uma música nova agora. Então, vocês primeiro ouçam, a gente vai cantar, vocês prestem atenção, vai estar projetando a letra ali, era retroprojetor na época. Né? Vocês prestem atenção, e a gente cantava, tipo, só com violão, ou só um teclado, cantava uma vez para a igreja. Aprenderam? Vamos repassar o estrofe? Aí nós cantávamos a estrofe com o povo. Aprenderam? Agora o refrão. Era uma coisa bem didática mesmo. Hoje em dia a gente não faz muito isso, a gente sai cantando. Né? Canta uma vez mais de boa. Então o método mudou um pouquinho, mas a essência é a mesma. As pessoas têm que aprender a cantar a canção. Tá? Então, uma coisa que eu já fiz, uma vez eu quis ensinar uma música nova e eu cantei só o refrão. No meio da ministração eu cantei o refrão, que era mais fácil de aprender, e parei no refrão. Na ministração seguinte eu cantei o resto da música. As pessoas já sabiam o refrão, foi só aprender a estrofe. Então são coisas que Deus vai trazendo, a gente tem que estar aberto ao Espírito para o jeito que Ele quer trabalhar. E teve uma outra vez, que foi logo depois da mensagem, tinha tudo a ver com o tema, uma música que a gente não cantava na igreja. E o que a gente fez? Não tinha como, depois da mensagem, então, irmãos, vamos aprender uma música nova. Cantamos. E as pessoas foram cantando junto. Claro, aí a escolha da música também é muito importante. Você pegar uma música muito difícil, elas não conseguem cantar. Tudo bem? Aqui, uma dica, né? Devemos evitar inserir em uma mesma ministração várias músicas desconhecidas. Né? Porque a gente tem que entender que as pessoas não são... Eu sei que vocês aprenderam um monte de música nova aqui, não é? A gente chegava um ministro, cantava música que você nunca ouviu na vida. Ele cantava uma, depois outra, depois outra. Mas nós estamos num ambiente de músicos, cantores. É muito mais fácil. Pensa na sua igreja. Se tivesse a sua igreja aqui, não ia cantar a maioria das músicas. Tá? Então a gente tem que pensar não como a gente,
mas como as pessoas. Quem são as pessoas que estão no meio do povo? Eles aprendem fácil uma melodia? Eles entendem do que é afinação? Agora foi mais agudo, agora foi mais grave, agora foi para menor. Eles não entendem nada disso. Tá? Eles vão cantando. Tudo bem? Então, você cantar um monte de música desconhecida no mesmo ministração, isso vai atravancar, porque eles não vão conseguir cantar junto. E se não canta junto, não tem aquela comunhão, não tem aquele um olhando para o outro, vamos cantar junto. Né? Tá? Então, é importante isso. Ok? Ensaiar as músicas pré-determinadas para melhor execução do grupo no momento do culto. Então, aqui a gente já vai juntar um pouquinho para falar de ensaio. O ensaio é uma coisa importante, porque para não acontecer surpresas. Né? Chegar lá, como que é essa música? Não sei tocar. Não, mas eu escolhi, o líder escolhe a música, te dá a listinha, né? 5 minutos antes do culto. Sei essa não, e agora? Dançou, né? Então, o ensaio é importante para que todos os membros do ministério de música, todos que estão tocando, músicos, cantores, saibam a música. Tá? Aí entra aquela dica que a gente estava falando de um repertório. Você pode trabalhar de diversas formas. Cada igreja trabalha de um jeito diferente. Alguns trabalham por... Quem aqui trabalha com escala mensal do Ministério de Louvor? Aí você já sabe quem é que vai ministrar naquele domingo. Então você já sabe que daqui 3 domingos eu vou ministrar. Então você já pode ir pensando nas músicas. Você pode, uma semana antes, passar para os músicos. Eu vou cantar domingo tais músicas. Agora tem aqueles que têm... quem aqui é fixo, ministro fixo na igreja? Sempre, todo culto, todo domingo é o mesmo ministro. Então ele já tem um repertório meio que pré-definido. Tá? Como eu falei lá do exemplo da igreja do Carlinhos, eles têm um número X de músicas. Então, todo o Ministério de Louvor aprende aquelas músicas e ensaia aquelas músicas. Chega um dia antes, sei lá, não sei como que funciona lá direito, e o ministro fala, eu vou cantar essa e essa. Eles já sabem tocar aquelas músicas, porque eles já vêm ensaiando. Tá? Um jeito que eu trabalhei muito na igreja foi trabalhar... A gente ministrava no domingo, então no sábado a gente fazia um ensaio e o ministro trazia as músicas que ele iria cantar no domingo e a gente ensaiava. Tá? Sim, ela perguntou quem deve escolher as músicas, o líder do louvor ou o ministro do dia. Isso independe. Isso varia muito também de como o seu ministério trabalha. Lá na nossa igreja, eu sou o líder do Ministério de Louvor, mas é livre para cada ministro do dia escolher as músicas. Tá? Quem está ministrando que escolhe. Tem outras igrejas que já não, é o líder que escolhe. Né? Aí eu acho que tem que haver uma boa sintonia entre o ministro e o líder, como tem igrejas que é o pastor que escolhe. Então tem que ter uma sintonia do líder, do ministro, do pastor. Né? Para estar sempre alinhadinho. Né? Esse formato de quem escolhe não importa tanto, desde que seja tudo alinhado. Tá? Isso é importante. Então, se na sua igreja o seu pastor escolhe... Alguém tem aqui que o pastor escolhe as músicas? Se o seu pastor escolhe as músicas, vai falar, mas esse pastor escolhe umas músicas meio nada a ver, né? Começa aquela conversinha, né? Você nunca vai falar para ele. Mas você chega para... Ele chega, domingo vai cantar essa aqui. Tá bom, pastor. Você viu as músicas que você escolheu? Tá louco, de novo essa música. Esse pastor podia mudar. Né? Então, se você pensa isso, chega, conversa com ele. Pastor, é uma sugestão. Né? Ele pode aceitar ou não. Mas o importante é que você abra um canal de comunicação com ele. Mas não vai falar para o seu irmão que você não gostou das músicas que o pastor escolheu. Tudo bem? Coisa importante aqui, né? Nós temos que estar sensível ao Espírito. Então, por mais que a gente tenha já uma pré-seleção, qualquer coisa feita assim, se o Espírito falar para mudar, muda. Tá bom? Nós temos que ser sensíveis ao Espírito. Outra coisa importante, definir sinais de comunicação. O líder, o ministro tem que dar sinais. Se você ensaia tudo perfeitinho e sempre faz igual o ensaio,
a necessidade disso não é tanta. Mas se você trabalha um pouco mais livremente, canta uma música e você quer que volta na parte A. Como que você faz? Então, pode fazer um sinalzinho, sim. Aí você define. Se eu fizer assim, a parte 1, assim, a parte 2, parte C. Então, cada um trabalha de uma forma. Você pode usar sinais diferentes. Isso independe, não existe um padrão. Você pode levantar a perna assim, parte A, parte B, pulinho ao refrão. Entendeu? Vai a seu critério, o jeito que você achar mais legal. Tá? O importante é que você consiga se comunicar com a banda. Tá? Às vezes você pode falar fora do microfone. Né? Não tem problema. Tá? Contanto que você consiga se comunicar. Tudo bem? É importante isso. E isso tem que ser previamente definido, de preferência no ensaio. Falando em ensaio, deixa eu abrir um parênteses aqui para falar do ensaio. Que eu estava falando, é importante a questão do ensaio, não importa como você vai trabalhar a questão do repertório. O que é importante no ensaio, para ter um ensaio produtivo? Ensaio produtivo, você tem um tempo. Então, quando é predeterminado. Então, nós vamos ensaiar das 3 às 5. Você tem 2 horas para ensaiar. Em 2 horas, eu vou ensaiar quantas músicas? Quantas músicas são do período de louvor? 5? Então, eu tenho 2 horas para ensaiar 5 músicas. Então, eu tenho que fazer esse tempo o mais produtivo possível. Coisas que atrapalham o ensaio. Acho que a gente tem isso aí na apostila, vocês viram? Você pode dar uma lida. Ficar com conversa. A hora do ensaio é na hora de você ficar. E aí, como foi a sua semana? Faz isso ou depois. Antes ou depois. Não durante o ensaio. Tá? Fica lá. Não é a hora de você testar os seus pedais, guitarristas, né? Não é hora de você testar o seu teclado. Né? É hora de ensaiar. Então, essas coisas você tem que fazer antes ou depois. Fazer na sua casa, qualquer outro lugar. A hora do ensaio, ensaiar as músicas. Tudo bem? Não é hora de ficar contando piada. Enquanto o vocal está passando as vozes, os instrumentistas respeitar. Né? Não ficar tocando. Né? Mesma coisa, enquanto o instrumental está pegando o arranjo, o vocal não precisa ficar fofocando. Pode ficar prestando atenção no arranjo, para não errar depois. Tá? Algumas dicas. Aí, em momentos de adoração espontânea, eu já falei um pouquinho no outro aqui, acho que eu não vou falar agora de novo, não. Tem um outro negócio aqui que eu quero falar com vocês, que eu acho muito legal. Tá? De novo, não é uma regra. Tá? Que é essa liderando a adoração, o caminho da adoração. Tá? Isso não é uma regra, mas foram coisas que a gente foi estudando e foi percebendo e que faz muito sentido de acordo com a Bíblia. Tá? Então, eu separei aqui em 5 momentos diferentes que você pode ter dentro do seu momento do louvor da igreja. Não importa o tempo que seja. Tá? O primeiro tempo aí seria o tempo de confissão. O que seria essa confissão? Aqui a gente trabalha de 2 formas, que eu até escrevi aí. Né? A primeira, a Bíblia nos fala sobre sobre confessar os nossos pecados. Então, nós podemos chegar diante de Deus, porque para nós adentrarmos na presença de Deus, para a gente, né, o texto de Hebreus fala, tenham, pois, agora, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, né? Pelo sangue de Cristo, amém? Com coração puro e sincero. Tá? Então, não adianta você chegar lá, porque o sangue de Jesus está sobre mim. Coração limpo, tá? Então, é importante que para um momento de adoração, chegar naquela expressão da devoção que a gente falou no outro dia, é necessário uma confissão. Então, nós levarmos as pessoas a se depararem com a condição humana que nós temos e diante de Jesus. Se nós levarmos a igreja, e isso tem que começar em nós, né? Nós somos falhos, nós temos uma carne que fica sempre gritando, não é isso que Paulo fala? Né? Que está sempre em conflito, a carne milita contra o espírito, a Cristo falou sobre isso ontem também. Então nós chegamos, e toda a congregação chegar com essa condição, eu sou fraco, eu sou pecador na minha essência, de ser humano eu sou pecador, eu só sou salvo, eu só sou liberto pelo sangue de Cristo. Se as pessoas chegarem na igreja nessa condição,
eu preciso de Jesus. Porque quantos de nós já não chegamos na igreja, né? Eu sou legal, não peco mais. Né? Então, chegar aqui... Né? A gente, inconscientemente, às vezes, a gente já chega nessa postura. Principalmente quanto mais tempo de igreja você tem, você vai achando que você é o cara. E se a gente chegar no momento de louvor achando que a gente está detonando, a gente não vai enxergar Jesus. Porque a gente vai ficar olhando para a gente mesmo. E a gente só pode olhar para a gente mesmo e olhar que aqui o negócio está feio e que a gente precisa dele. Então, esse momento de confissão é importante. As pessoas têm essa consciência de que elas necessitam de Jesus. Então, levar as pessoas e músicas que tragam esse pensamento, essa condição de mente, eu necessito de Jesus. E, citando algum exemplo de música. Deixa eu pensar aqui. Nossa, sempre foge as músicas, eu acho impressionante. Tem aquela uma da Wiener, né? Vem sobre mim, sempre tão manso. Quem conhece? Nossa, pouca gente. Vem. Como que é? Vem limpar, restaurar os ossos secos. Né? Então, falando, eu sou seco, eu preciso de alguma coisa. Nossa, tem tantas músicas que falam disso, que eu preciso, né? Mostrando essa condição nossa, de como nós carecemos da graça de Jesus. Então, levar a igreja a toda essa percepção. Quando a igreja consegue perceber isso, você percebe que o ambiente da igreja muda. Tá? Que esse é o nosso primeiro passo para conseguir expressar toda a nossa devoção a Deus. Amém? Entendeu o primeiro aí? E aí eu pus até o reconhecimento de quem é Jesus, comparando com a gente mesmo. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê que a gente não é lá grande coisa. A gente precisa melhorar um pouquinho, né? Eu sempre brinco com esse negócio que eu fui passando por várias fases na minha vida, ministerialmente. E em cada uma delas eu percebia que eu precisava me converter. E aí eu falo, hoje eu estou aqui com vocês, falando sobre isso, e eu olho para mim, e eu olho para Jesus e eu falo, eu preciso me converter. Porque eu ainda estou muito diferente. E se a gente tem essa condição, toda vez que a gente iniciar o louvor, nós primeiramente aqui, e transmitirmos isso para o povo, vai haver uma mudança na igreja. Porque ninguém vai chegar, não, porque eu sou o cara, não sou nada. E eu preciso me converter. Eu preciso me arrepender, eu preciso mudar meus caminhos. Amém? Quando nós enxergamos isso, percebemos a necessidade, nós sabemos, e Jesus disponibilizou tudo para nós. Todas as coisas já foram conquistadas por Ele nas regiões celestes, está lá em Efésios 1. Tudo já nos foi concedido, todas as bênçãos nas regiões celestiais. Quando nós temos essa condição, eu não sou nada, eu sou pecador, eu preciso me converter, mas o sangue de Cristo foi derramado, a graça dele foi liberada sobre mim, ele já conquistou tudo para mim, o que eu vou fazer? Agradecer. Aí nós entramos no momento de ações de graças, agradecendo a Ele pelo que Ele tem feito por nós, por tudo que Ele é, pelo sacrifício da cruz, pelas bênçãos, pela família, por tudo. Nós começamos a agradecer. E quando nós começamos a agradecer, a Bíblia fala sobre entrarmos no templo com ações de graças. Esse é o nosso primeiro passo, quando a gente começa a caminhar. Primeiro a gente percebe a situação onde a gente está, e agora, com ações de graça, a gente começa a caminhar. Amém? E aí a gente pode pensar, músicas de ações de graça, tem várias, né? Uma aí que todo mundo conhece, né? Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Essa música é sensacional. Eu te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido no meu lugar. Cara, isso é demais.
Seguindo aí, louvores. E a gente já falou de louvores há pouco. Louvores são elogios. Aí entra a celebração, júbilo, alegria. Tudo isso porque Deus tem feito grandes coisas. Aí nós podemos cantar tantas músicas. Nós podemos cantar músicas de louvores. Entre nós, celebrai a Cristo, celebrai. Eu estou convidando as pessoas a celebrar. Vamos pensar numa outra. Aquela que a gente cantou ontem, né? Digno é o Cordeiro de receber o nosso louvor. Você está chamando as pessoas. Vamos lá. Então vamos comigo. Então eu cantarei. Então são músicas de louvor. E aí nós temos o próximo passo, quando nós começamos a dirigir o nosso louvor a Ele. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. E tantas outras aí, nós temos um monte, né? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Digno, 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 só Tu és digno, Tu és santo, santo, Teu nome é santo. E tantas outras que a gente tem no nosso repertório das igrejas. Eu acho que música de louvor é a que a gente mais tem, não é? Músicas de comunhão, porque aí nós exaltamos a Deus, nós levantamos o nosso louvor a Ele, e aí nós começamos a enxergar a nossa família. Tem um pouco a ver com o que eu já falei dos objetivos da música na igreja. E aí nós começamos a cantar em comunidade. Aí, eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Aí, tenho amigos, família, muitos irmãos, né? E você canta isso para quem? Começa a comunidade. Nós temos a outra lá que já foi citada aqui, né? Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Vivendo com isso, o grande amor de Cristo, eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. A outra do Asaf, eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um meu irmão. Tem uma outra muito antiga, que a gente cantava muito na igreja anos atrás. Não sei se alguém vai conhecer. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Essa é velha, né? Sem parar, sem vacilar, sem cair, sem chorar. Tinha os gestinhos, né? Tudo bonitinho. Aí, hoje as crianças que cantam, né? Mas na época era a igreja que cantava. E era muito divertido. Tinha uma outra que a gente cantava, não sei se vocês vão lembrar dessa. Vamos glorificar Cristo. Alguém lembra? Não. Ixi. Essa daí é só eu então, hein? Essa do ronca. Nem eu conheço esse termo. E tem tantas outras, né? Que a gente cantava na igreja, que tem a ver... há uns anos atrás, a igreja cantava muito assim. E é uma pena que hoje se perdeu muito disso. A gente precisa voltar a cantar entre nós. Como está lá escrito, o Daniel de Souza, tem uma que ele canta, ele não cantou esse ano. Eu posso ver Jesus em ti, meu irmão. Eu posso ver Jesus em ti. Ele cantou, acho que o ano passado aqui. E foi maravilhoso, assim, as pessoas cantando um para o outro. Eu vejo Jesus em você. A gente precisa, como aqueles falou, né, que ela cantava, eu quero te ver, eu quero te tocar, né, e tocar as pessoas. E nós podemos ver Jesus nas pessoas. Deus tem me levado muito a enxergar isso, a olhar para os meus irmãos e ver Jesus. Porque eu tenho irmãos que me abençoam tanto. Só que na escola mesmo, os obreiros aqui, eu falo isso para eles.
A gente fica conversando, às vezes, na hora do lanche, na hora que a gente, no intervalo, a gente fica brincando, e sempre alguém tem uma palavra para abençoar, sempre alguém abençoa de alguma forma, ou chega alguém e me abraça, ou chega alguém e fala alguma coisa, né? E eu posso ver Jesus em cada um. E nós precisamos desenvolver isso na nossa igreja, né? Ver Jesus nos nossos irmãos, olhar para o guitarrista da sua banda e ver Jesus nele, olhar para o baterista e ver Jesus nele, olhar para aquela irmãzinha lá do fundo e ver Jesus nela, olhar para aquele diácono que fica parado na porta e ver Jesus nele. Né? Geralmente tem um diácono carrancudo na porta da igreja, não é? Que não deixa as crianças correr, não? Olhar para ele e ver Jesus nele. Nós precisamos desenvolver isso. Amém? Então esse é o momento de comunhão, né? Falar sobre unidade. A unidade ela é muito importante. Lá em Efésios 4:3, preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós precisamos manter isso. Honrar os nossos irmãos. E aí, claro, com tudo isso, só nos resta a devoção, que aí eu pus como adoração. E aí são aquelas músicas de entrega, é onde você vai cantar para Ele. Eu vou buscar Tua vontade a cada dia. Você vai cantar para Ele coisas mais profundas, onde você não vai simplesmente cantar, o Senhor é bom, Sua misericórdia dura para sempre. Agora já não é mais só falar do que Ele fez, mas agora o que eu vou fazer com tudo isso. Agora que eu percebi o quanto o Senhor me ama, agora que eu percebi o quanto eu tenho irmãos cheios de Deus, o que eu vou fazer? Eu tenho que tomar uma atitude. E aí você pode, tem várias, né? Tem essa, tem uma outra que eu estava cantando. Música antiga também, nossa, sumiu agora. Mas que falava sobre entregar a vida e viver para Cristo. Tem tantas músicas que falam disso. Tem uma do Asaf também, que a música é bonita demais, mas ela tem uma letra que, se você parar para pensar nela, você tem que prestar atenção no que está cantando. Que nem o Gerson falou, né? Aquele dia. Que é, o meu louvor é fruto do meu amor por Ti, Jesus, de lábios que confessam o Teu nome. É fruto de Tua graça e da paz que encontro em Ti, e do Teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Aí vem a segunda parte. Ainda que cadeias venham me prender. E aí não, né? Essa parte a gente pula. Vamos ficar só na primeira parte da música. Repete. Né? Meu louvor é fruto. Né? Está começando a falar de coisas mais profundas. Ainda que os homens me persigam, ainda que venham cadeias e me prendam, ainda que os montes se desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de Te louvar. Né? Tem outra que a gente está cantando bastante nas igrejas, né? Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Vocês já prestaram atenção nessa letra? Do seu sofrer participar. A música é legal, né? Mas a letra é muito profunda. E a Bíblia nos exorta a isso, a sermos participantes dos sofrimentos de Cristo. Mas sofrer é sofrer, tá? Não é uma figura de linguagem. Quando Paulo fala lá sobre participar dos sofrimentos de Cristo, ele não estava usando uma metáfora. É os sofrimentos de Cristo. Quando nós cantamos isso, é aquilo que o pastor Gerson falou. Ele está anotando. Ah, é? Ele escreve. Então nós temos aquilo que a gente tem falado. O que nós cantamos, nós estamos proferindo algo muito poderoso, que pode mudar a nossa vida e a vida da nossa igreja. Então esse é um momento que eu creio que onde acontece uma transformação na essência da igreja. Quando nós podemos pensar como sendo um objetivo da música na igreja, da adoração, desse tempo todo, da nossa liderança de louvor,
para que as pessoas cheguem nesse momento da entrega, de elas se abrirem para o propósito de Deus, para o destino que Deus traçou para eles, para cada um do corpo de Cristo. Porque nesse momento, quando nós estamos abertos e aceitamos e podemos cantar para a cruz eu vou, convicto do que estamos cantando e dispostos a isso, o que acontece? Deus vai agir, Deus vai nos usar. É aí que a igreja passa a ser efetiva onde ela está. Mas percebe a nossa importância de trazer essa mensagem para as pessoas, de levar as pessoas a uma consciência do que está acontecendo. E cabe a nós também, nesse momento, explicarmos para a igreja. Não basta só cantar a música. Nós temos que levar a igreja a entender o que ela está cantando. É nossa função. Não é simplesmente cantarmos, ficou bonito, que legal, a igreja cantou junto, legal. Explicar e transmitir essa mensagem para a igreja. Amém? Deu para entender? Tranquilo, né? Aí vem uma última parte aí. Postura. Seja no vestir, falar, comportamento na hora da ministração, a expressão corporal fala junto com as minhas palavras. Acho que nem precisamos falar muito disso, né? Acho que o negócio aqui já se fala por si só. Postura. Eu já dei aquele exemplo lá na prática de conjunto, não lembro qual foi, do músico que é. Assim. Né? Eu já vi tantas posturas diferentes. Né? Você está lá escalado, aí chega, você recebe a listinha de música, nenhuma que você gosta. Mas você tem escalado, tem que cantar, aí você fica lá no cantinho, né? No seu microfone. Eu sei que foi pago um alto preço para que eu fosse um meu irmão. Cara, isso é postura. Tá? Então a gente tem que mudar. E mesmo a expressão daquilo que a gente está cantando. Tá? É muito importante a gente transmitir. Se a música é de alegria, vamos nos alegrar. Né? Tem uma experiência muito engraçada. Meu pai sempre conta isso. Ele estava numa igreja e chegou uma mulher para cantar. Subiu assim. Irmãos, vamos adorar ao Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos cantar todos juntos. E começou a cantar desse jeito, uma música sobre a alegria do Senhor e a nossa força. Isso não transmite nada. Né? Então nós temos que ter a nossa postura total de corpo, expressão, tudo tem que se adequar com aquilo que a gente quer transmitir. Amém? E aí, para finalizar aí, discernir espiritualmente a congregação. Isso aqui é muito importante. Aí vem um negócio que não é só na hora, tá? Primeiro ponto aí que fala, buscar um momento de oração em conjunto. Orar junto. Orar é muito importante. Porque Deus vai falar com você como? Orando. Tá? Nós precisamos desses momentos com Deus. E nós precisamos do nosso momento individual e momentos como grupo. Então o líder de louvor, ele tem que reunir a galera para orar. Tem que orar com a igreja. A gente pensa, mas na hora do louvor não é hora de orar. Se quiser orar, vai na reunião de oração. Orar a gente vai cantar. É falar com Deus. Então, orar durante o momento do louvor também é importante. Não estou falando que é regra, eu não estou falando que você tem que fazer um momento de intercessão na hora do louvor. Tá? É tudo com sabedoria. Porque tem uma galera que mistura todas as coisas. Né? Eu já vi ministro de louvor pregando. Quem já viu? A cada intervalo de música, o cara fala meia hora. Cara, isso não é o momento. Tem um pastor que vai pregar depois. Então, a gente tem que discernir as coisas. Você dá uma palavra, citar um texto entre cada música é uma coisa. Você pregar no lugar do pastor durante o louvor é outra coisa. Então, tem que estar muito sensível a isso. Você orar com o povo no início da reunião, ou de repente no meio, Deus moveu, vamos orar por determinado assunto, vamos orar juntos, vamos dar as mãos e orar. Agora, não, vamos interceder pelo nosso país agora. Né? Que às vezes não tem a ver. As pessoas nem chegaram no momento da entrega, não chegaram, mas ele chegou na igreja, então vamos ter um tempo agora de intercessão pelo país.
As pessoas estão chegando, elas nem se acomodaram, elas nem assentaram o coração, como a gente já falou na outra aula. Então, a gente precisa discernir isso, tá? Discernir o tempo, como que as coisas estão acontecendo. Sensibilidade, caminhar em amor. Uma coisa que eu já vi muitas vezes também em ministração de louvor, né? Porque às vezes a gente se esforça demais aqui em cima, fica tentando animar a galera, né? E a nossa função não é animar culto. Tá? Vira para o seu vizinho e fala, sua função não é animar culto. Só que às vezes aquilo que eu falei isso que outro dia aqui, a gente espera uma reação das pessoas, não é? E eu já vi ministro de louvor ficando bravo. Ele começou a cantar, cantou uma música, o povo mais ou menos, cantou outro povo mais ou menos. Aí ele parou. Vocês não querem adorar? Eu vim aqui para adorar, vocês não vão adorar, não? Não é bem por aí, né? Fica bravo com o povo. Já vi um monte de ministros dando bronca no povo porque eles não estavam adorando, porque não estavam se manifestando. Nossa função não é dar bronca. Nossa função é inspirar. Se as pessoas não responderem, não quiserem de jeito nenhum, não tem jeito, não tem o que faça. Para. Mas não posso parar. Por que não? A gente é tão cheio de regras para nós mesmos, né? Não posso parar. Tem que ir meia hora de louvor. Só fiz 20. Tem que dar mais 10 minutos ainda. Mas Deus não está mais fazendo nada. Não, mas tem que estar mais 10 minutos. Né? O mesmo vale ao contrário. Ele estava falando, né, que Deus pode fazer em pouco tempo. E às vezes a gente acha que tem que fazer. Não, é 5 músicas. Só cantei 3. Tem que cantar mais 2 ainda. Por quê? Quem te falou? Não é assim que funciona. Tá? Então, nós temos que caminhar em amor com as pessoas. São nossos irmãos. E nós estamos servindo. Né? Só a gente pensar... eu falei em restaurante e tudo isso. A gente pode pensar... Quem aqui já foi num restaurante e o garçom te tratou mal? Não dá vontade de ir embora? Pensa, nós somos servos. Nós estamos servindo o povo. Você começa a dar bronca no povo? Eles vão querer ir embora. Porque o servo está maltratando, né, quem está sendo servido. Ok? Atentos à comunicação do Espírito, já falei disso também. Né, não ficar dentro da caixa, mudar a rota se necessário. Comunicação visual, isso é muito importante. Acho que eu já falei disso também. Não fechar o olho e ficar o tempo todo. Né? Olha para as pessoas, contato visual, isso é muito importante, tá? Para transmitir uma mensagem. Aí a boa comunicação com o grupo de música, preparado para um espontâneo que pode acontecer. E aqui é até interessante porque está sequencial, porque os espontâneos são muito bons. A gente já falou tanto disso, né? A gente teve um workshop aqui só sobre isso. E eu já vi muito ministro também que gosta. E aí entra no espontâneo e não sai nunca mais. Tá, você vem aqui para a escola adorando, e nós tivemos aqui na conferência horas de espontâneo, né? Aí você vai, que legal, vou fazer lá na igreja. Não vai rolar, é outro ambiente. Né? Não tem como. Eu já caí nesse erro. A primeira conferência que eu fui, que rolou isso, eu falei, nossa, chegou no domingo seguinte, yeah. Né, 5 primeiros minutos, legal. Depois a galera olhando para mim. Porque eu não estava entendendo. Eles não estavam na mesma sintonia que eu. Porque eu vim de uma conferência. Cheguei no sábado, no domingo fui ministrar. Né? E aí quis ficar horas fazendo espontâneo. Aquele espontâneo que não acabava nunca. Né? Então, evitar um prolongamento desnecessário. Cansa o povo. Você para de abençoar eles e começa a cansar. Tá? Então, bom senso. Fica sensível ao Espírito. Por mais que você tenha vontade de continuar, não é a sua vontade, é aquilo que o Espírito está dirigindo. Amém? Sensibilidade é sempre importante. E aí, até aqui, mesmo durante os momentos espontâneos, é importante pensar no alvo. Mesmo que você esteja num momento espontâneo, não pode esquecer o tema que você determinou para aquela ministração, o caminho que você está seguindo. Tudo tem que agregar. Você vai fazer um espontâneo, ele tem que agregar ao conteúdo daquilo todo que está sendo gerado. Amém? Então, essas aqui foram algumas dicas,
né, mais práticas assim, mas que eu acredito que sejam de extrema importância para o nosso dia a dia da igreja. Né? E claro, como eu falei, tudo pode mudar, pode variar de igreja para igreja, de culto para culto. Né? Nem todo culto vai ser igual, e a gente tem que ter essa noção. Tá? A gente já, na nossa igreja, já participamos de um domingo, e o povo se derrama na primeira música. Quem já teve essa experiência? Começou na primeira música, foi, que legal. Aí, domingo seguinte, você chega empolgado. Primeira, segunda, terceira, quarta. Ai, o que será que aconteceu? Cada dia é um dia. Deus, ele trabalha diferente. Ele não vai... As nossas reuniões não vão ser sempre iguais. E eu já tive a oportunidade de... até de transmitir isso para outros ministros, que quando eu comecei a entender muitas dessas coisas do mover do Espírito, e eu comecei a buscar isso, e aí tinha vezes que aquela coisa, né, você passa o domingo no quarto, buscando, e chega, né, domingo no gás. E aí eu pegava o instrumento e começava, e ninguém vinha comigo. Né? E aí que você começa a ficar decepcionado. Né? Eu já tinha essa coisa de não dar bronca no povo, eu já tinha aprendido. E aí você cai num outro problema. Então, o problema sou eu. Acho que eu não orei tanto. Eu não tenho espírito. Eu não tenho unção. Quem já falou isso? Quem já pensou? Pode ser? Pode. Mas nem sempre. Às vezes, não é. Deus quer fazer diferente. Só que nós criamos uma expectativa. Porque nós estamos com o coração de um jeito, porque nós vimos em algum lugar a coisa acontecendo de um jeito. E não vai acontecer. E nós precisamos ser livres. Amém? Nós precisamos ser livres dessa imposição que nós mesmos colocamos sobre nós. Eu tive uma vez, depois que eu aprendi isso, a coisa ficou muito mais fácil. Se não deu certo, se as pessoas não responderam como eu imaginava, tudo bem. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu tenho convicção daquilo que Deus colocou em mim. E eu faço sempre igual. Do mesmo jeito. Todo culto lá na igreja eu ministro da mesma forma. Eu ministro pelo menos uma vez por mês, eu ministro lá na igreja. Toda vez vai ser do mesmo jeito. Às vezes as pessoas respondem, às vezes não. Mas eu sei o que Deus colocou. E eu tento seguir sempre aquilo. Aquilo que Deus quer fazer. E eu falei isso com um amigo ministro. A gente foi tocar, eu fui tocar, ele foi ministrar. Aí ele, eu estou com medo. Medo do quê? Mas e se Deus não fizer? E se as pessoas não se entregarem? Ele falou, Deus colocou algo, né? Ele deu a lista de música. Deus colocou umas coisas no meu coração. Eu queria que fosse, mas se as pessoas não receberem? Eu falei, se as pessoas não receberem, você está fazendo a sua parte. Transmite da melhor forma possível, com todo amor, e fica livre. Porque o importante é que você saiba que você está fazendo o que Deus te pediu. A maneira como as pessoas vão reagir não interessa. Nós estamos aqui para servir, sim. Mas nós não temos como termômetro a reação das pessoas. Nós precisamos ser livres para fluir naquilo que Deus está colocando. Quando eu entendi isso, foi muito libertador para mim. Porque eu tinha muito medo, às vezes, de ministrar. Se eu ia numa igreja diferente, porque a nossa igreja a gente até conhece, né? Aí você vai ministrar numa igreja, um povo diferente. E ministrar na escola adorando? A primeira vez que eu ministrei na escola adorando, foi um negócio tenso. Porque, nossa, né, uma conferência legal, vem um monte de gente legal, e eu vou ministrar. E eu fiquei tenso demais, travado. Não rolou nada. Mas não rolou comigo. Das pessoas eu nem vi direito. De tão travado que eu fiquei, porque eu ia ministrar na escola adorando. Cara, isso não pode. Isso trava a gente e faz a gente travar o espírito. Porque a gente fica tão preocupado com tantas coisas. Eu não posso errar, tem um monte de música aqui olhando. Eu tenho que cantar músicas legais, porque... Né? Como que as pessoas vão se sentir? Né? E a gente tem que... Aí a gente percebe como eu estava muito preocupado comigo.
E você, quando está ministrando, você tem que estar preocupado com as pessoas e com o que o Deus quer fazer. Esquece você. Simplesmente você é um canal. E aí quando eu pude entender isso, tudo ficou mais fácil, mais leve. Jesus, ele fala, pegue o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então traga o seu, Jesus fala, traga o seu, deixa comigo e pega o meu. Você vai continuar carregando alguma coisa, só que agora é leve. Porque o que Jesus coloca sobre você é leve, não é para pesar. Jesus não quer nada, Jesus não quer que seu ministério pese sobre você. Ele quer que seja leve, que você faça na liberdade do Espírito. É o Espírito que faz, não é você. Nós só não disponibilizamos para Ele. E deixa Ele fazer, do jeito que Ele quiser fazer. As pessoas podem ser tocadas não da forma como você está esperando. Você pode cantar aqui e achar que não aconteceu nada. Aí a pessoa chega na casa dela e ela lembra da música que você cantou, do jeito que você cantou, e Deus fala com ela. E ela no quarto dela, depois do culto, ela é tocada. Então seu ministério deu efeito. Amém? Nós não podemos medir os efeitos do nosso ministério. O único que pode medir é Ele. Então nós não podemos colocar peso sobre nós. Nós temos que ser comprometidos. Nós temos que buscar santidade, pureza de coração, sinceridade. Fazer a coisa da melhor forma possível. Se nós somos músicos, tocar e cantar da melhor forma. Aprender música. Mas isso nunca pode ser um peso. Tem que ser simplesmente coisas agregando para Ele. Porque tudo é feito por Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Espero que tenha sido bem útil para você. Que você possa levar isso lá para a sua igreja. E possa crescer o seu ministério de louvor.